Bom dia! Vamos à nossa leitura do Clube do Livro. Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Parte 1. O mundo que não começa pelo porquê. O mundo não começa pelo porquê. E nesse mundo que não começa pelo porquê, o que acontece? Capítulo 1. Suponho que você sabe. Em um dia de frio de inverno, um homem de 43 anos fez um juramento e assumiu o mais alto cargo de poder executivo de seu país. Ao seu lado estava o predecessor, um general famoso, que 15 anos antes havia comandado as forças armadas da nação para uma guerra que resultou na derrota da Alemanha. O jovem líder fora educado na religião católica. Passou as 5 horas seguintes assistindo a desfiles em sua homenagem e se manteve acordado celebrando até as 3 horas da manhã. Você sabe quem estou descrevendo, certo? O dia é 30 de janeiro de 1933 e a descrição é de Adolf Hitler. E não, como alguns poderiam supor, de John F. Kennedy. A questão aqui é que fazemos suposições sobre o mundo à nossa volta com base nas informações que às vezes são incompletas ou falsas. Nesse caso, a informação que eu ofereci estava incompleta. Muitos de vocês estavam convencidos que a descrição era de John Frederick Kennedy. Até eu acrescentar um pequeno detalhe, a data. Isso é importante porque o nosso comportamento é afetado por nossas suposições. Olha só que código maravilhoso. O nosso comportamento é afetado por nossas suposições ou pelas verdades que percebemos. Tomamos decisões com base no que achamos que sabemos. Não faz muito tempo, a maioria das pessoas acreditava que o mundo era plano. Essa percepção era suposta verdade e tinha impacto sobre o comportamento. Durante esse período, havia muito pouca exploração. As pessoas temiam que, caso viajassem por muito longe, poderiam cair na borda da Terra, e assim a maioria delas ficava parada. Tudo bem, Cristiane? Estou lendo aqui agora, começo pelo porquê, estamos no capítulo 1. Somente depois que um pequeno detalhe foi revelado, o de que o planeta era redondo, o comportamento mudou em grande escala. Ou seja, nossos comportamentos são doutrinados, são direcionados pela forma como a gente tem a verdade, pela forma como nós pensamos. Em virtude dessa descoberta, as sociedades começaram a cruzar os oceanos, estabeleceram-se rotas de comércio, novas ideias, como a matemática, eram compartilhadas por sociedades que deram início aos mais variados tipos de inovação e avanço. A correção de uma simples suposição falsa impulsionou a raça humana. Ou seja, antes as pessoas achavam que a Terra era plana. Quando descobriram que a Terra era redonda, pensaram, poxa, dá para dar a volta no mundo, dá para dar a volta na Terra, dá para conhecer novos horizontes, outros países, outros locais. Considere agora como organizações são formadas e como decisões são tomadas. Realmente sabemos que por que algumas empresas têm sucesso e por que outras não. Ou apenas supomos. Olha só. Tudo aquilo que a gente supõe, a gente considera uma verdade sem ouvir toda a história. E quando a gente não ouve toda a história, passa a ser apenas julgado pela nossa percepção, geralmente a gente está errado. Agora, quando a gente entende a verdade do outro, o porquê que motiva ele a agir da outra forma, a gente tem a percepção dele. E quando a gente tem a percepção dele, a gente quebra muito o preconceito que a gente tem aqui. Seja qual for a definição de sucesso, alcançar um determinado patamar de valoração de ações, gerar determinada quantia de dinheiro, obter receita ou lucro pretendido, conseguir uma grande promoção, fundar a própria empresa, dar assistência aos pobres, conquistar um cargo público, as maneiras pelas quais alcançamos nossos objetivos são muito semelhantes. Alguns improvisam, mas a maioria tenta pelo menos reunir dados para poder tomar decisões fundamentadas. Olha só, a gente sempre procura tomar decisões assertivas com base em dados que a gente tem. Às vezes esse processo de coleta de dados é formal, como é o caso de enquetes ou pesquisa. Outras vezes é informal, como pedir conselhos a um amigo, colega, ou recapitular a própria experiência de vida para obter um panorama maior. Independentemente do processo ou dos objetivos, todos queremos tomar decisões fundamentadas. E o mais importante, todos queremos tomar as decisões certas. Quem é que quer tomar decisão errada na vida? Ninguém. Todos nós queremos tomar decisões certas e fazemos e vivemos a vida para tomar decisões certas, porque ninguém quer errar. Só que é no erro que a gente encontra formas de melhorar. Esse é o grande hack mental que eu trago daqui, o grande código. No entanto, como sabemos, nem todas as decisões se mostram acertadas. Não importa quantos dados sejam coletados. Às vezes o impacto dessas decisões erradas é pequeno, outras vezes é catastrófico. Qualquer que seja o resultado, decidimos com base em percepções do mundo que talvez
não seja totalmente exata. Ou seja, a gente decide o que vai fazer com base no que a gente acha que é. Nem sempre é o que realmente é, mas com base na percepção que a gente tem da realidade. Assim como no caso em que muitos acreditavam que estava descrevendo John Frederick Kennedy, no início dessa sessão, você tinha certeza. Poderia até apostar dinheiro, um comportamento baseado em suposições. Quantas vezes a gente não se baseia em suposições por achar que alguém está fofocando de mim, por achar que alguém está desejando mal para mim, ou que está fazendo alguma coisa para me prejudicar, que tem um mal naquela pessoa. Certa vez um colega bateu o carro num de outro, lá no Rio de Janeiro, e o motorista da frente já desceu enfurecido e foi para ele para dar porrada. E aí ele, ou seja, o motorista da frente pensava assim, esse cara tá querendo me ofender, tá querendo me atacar, e já desceu pra rixa. E aí ele já saiu do carro, me desculpa meu amigo, me perdoa, sua família está bem? Quando ele direcionou a atenção do cara para a família dele, mudou totalmente a percepção da pessoa que tinha dele. Ou seja, uma guinada de chave, um hack mental, uma palavra certa, ela pode mudar todo o contexto. Você tinha certeza, talvez, falsas suposições não resultam apenas em decisões ruins. Às vezes, quando as coisas dão certo, achamos que sabemos por quê. Mas será que realmente sabemos? Só porque o resultado foi o esperado não significa que você poderá reproduzi-lo várias vezes. Tem um amigo que investe parte do dinheiro em ações. Sempre que obtém ganhos, ele atribui a sua capacidade intelectual e habilidade na escolha das ações certas. Mas quando perde dinheiro, sempre culpa o mercado. Olha só o vitimismo aqui. Não tenho nada contra uma ou outra linha lógica. Mas o seu sucesso e o seu fracasso dependem da própria presciência. Ou depende da sorte. Não é possível que sejam as duas coisas. Ou teus resultados são pela tua inteligência ou pela sorte. E não pelas duas coisas. Então, como podemos garantir que todas as nossas decisões venham a produzir bons resultados por motivos que estão totalmente sob nosso controle? Ou seja, não tem coisa sob nosso controle. Diz a lógica que ter mais informações e dados é crucial. E é isso mesmo que fazemos. Lemos livros, assistimos conferências, ouvimos podcasts, consultamos amigos e colegas. Tudo isso com o propósito de descobrir mais, para que possamos decidir o que fazer, como agir. O problema é que quase todo mundo já viveu situações em que dispunha de todos os dados e percebeu uma porção de bons conselhos. Mas até mesmo assim, as coisas não deram muito certo. Olha só. Talvez o efeito tenha durado apenas pouco tempo. Ou aconteceu algo que não havia sido previsto. Aliás, aqui há uma observação rápida para todos os que adivinharam a descrição que era Adolf Hitler. No começo dessa sessão, os detalhes que forneci são os mesmos, tanto para Hitler quanto para Kennedy. Portanto, poderia mesmo ser qualquer dos dois. É preciso ser cuidadoso com aquilo que pensamos que sabemos. Suposições, mesmo quando baseadas em sólidas pesquisas, podem nos levar a caminhos errados. Olha só, quantas vezes a gente não viu uma pessoa pulando no muro de uma casa e achou que era ladrão. Será que aquela pessoa não era habitante da própria casa e tinha esquecido a chave do portão e precisou pular? As suposições, elas bloqueiam a verdade, elas obscurecem a verdade, elas nos enganam. Todas as vezes que a gente supõe algo, a gente erra no conhecimento da verdade. A Bíblia fala, busquei a verdade vos libertará. Percebemos isto intuitivamente. Compreendemos que, mesmo com muitos dados bons e conselhos, se as coisas não acontecem conforme o esperado, é provável que tenhamos deixado escapar algum detalhe. Ou seja, quando as coisas não acontecem como a gente previu, algum detalhe escapou. Às vezes pequeno, porém vital. Nesses casos, voltamos às nossas fontes ou buscamos novas, para tentar imaginar o que fazer e todo o processo para recomeçar. No entanto, mais dados nem sempre ajudam. Ou seja, você ter mais informações, mais dados, nem sempre vão ajudar na escolha correta. Sobretudo se para começo de conversa for uma suposição falsa, que pôs todo o processo em andamento. Se você começa com a suposição falsa, qualquer dado que você arranjar vai ser um dado baseado em erro. Vocês já ouviram falar quando a pessoa está grávida, ela passa a começar a ver outras pessoas grávidas. Quando você vai na rua pensando em comprar um carro de uma determinada cor, parece que você só vê carros dessa cor. Na verdade, a tua atenção fica voltada para aquilo. É só isso. E aí você passa a achar comum aquilo ali. Não é comum. É que a tua atenção foi voltada, foi selecionada para aquilo ali. E aí a gente supõe que tem mais carros dessa cor e desse modelo, que realmente tem. E não existe, né? A gente fica supondo, né? Existem outros fatores que devem ser considerados, fatores que existem fora do nosso cérebro racional, analítico e sedento de informação.
Há momentos em que não temos dados ou optamos por ignorar conselhos e informações disponíveis para seguir nossa intuição. E as coisas funcionam muito bem, às vezes até melhor que o esperado. Essa dança entre intuição e tomada racional de decisões reflete basicamente o modo como conduzimos os negócios e até levamos nossa conversa. Podemos continuar a esmiuçar todas as opções, olhar em todas as direções. Mas mesmo com todos os bons conselhos e todas as evidências convincentes, voltamos ao início. Como explicar ou decidir o custo de uma ação que leve a um efeito desejável para nós, para que possa ser repetido? Como conseguimos prever 100% de certeza? A gente não consegue. A gente tem que traçar um norte e saber que vai errar, que vai acontecer erro. Agora a grande pergunta é: o que você faz quando você erra? Você continua? Você junta os cacos e segue adiante? Ou você simplesmente desiste? Isso aí diz muito sobre você, é um metaprograma mental. Existe uma história maravilhosa sobre um grupo de executivos de indústria automobilística americana que foi ao Japão para ver uma linha de montagem japonesa. No fim da linha, as portas eram fixadas em suas dobradiças, como se faz nos Estados Unidos. Mas faltava algo. Nos Estados Unidos, um operário dessa linha pegava um martelo de borracha e batia na beirada da porta, para garantir que encaixava perfeitamente. No Japão, essa tarefa não existia. Confusos, os executivos americanos perguntaram em que momento eles garantiriam que a porta encaixava perfeitamente. O guia japonês olhou para eles e sorriu encabulado. Nós não asseguramos de que encaixa quando projetamos. Na fábrica de automóvel japonesa, eles não encaixavam, examinavam o problema e, a partir daí, acumulavam dados para encontrar a melhor solução. Eles engendravam o resultado que queriam desde o início. Se não obtinham o resultado desejado, entendiam que a causa era de uma decisão que havia tomado no início do processo. Tudo bem, Tati Rocha? Bom dia também. No fim das contas, quando as portas dos carros fabricados nos Estados Unidos, tanto no Japão, pareciam estar encaixadas, quando cada carro saía da linha de montagem. Só que os japoneses não precisavam empregar qualquer marteladas nas portas, nem comprar martelo de borracha. E o mais importante, as portas japonesas parecem durar mais e talvez até sejam estruturalmente mais sólidas no caso de um acidente. Tudo isso por nenhum outro motivo, a não ser terem se assegurado desde o início que as peças se encaixavam. Olha só que bacana, olha que código maravilhoso. Quando a gente passa a ter o pleno controle das nossas emoções, qualquer coisa que a gente faça na vida, dando certo ou dando errado, a gente está certo. Porque a gente está baseado em princípios, em coisas que a gente estabeleceu como importante. Olha só que código maravilhoso daqui. O que os fabricantes de carro americano faziam com seus martelos de borracha é uma metáfora para o modo como tantas pessoas e organizações conduzem a vida. Ou seja, a gente muitas vezes dá martelada na vida, achando que bater vai fazer a coisa dar certo. E nem sempre é assim. Quando deparam com um resultado que não está de acordo com o planejado, recorrem a uma série de táticas de curto prazo perfeitamente eficazes até conseguirem o resultado desejado. Ou seja, a gente dá o jeitinho brasileiro. Mas quão sólidas são essas soluções do ponto de vista estrutural? São muitas empresas que funcionam recorrendo a martelos para alcançar as metas. No entanto, as que conquistam mais e as que obtêm mais de menos gente e com menos recurso, as que exercem uma enorme influência são aquelas que constroem produtos e companhias e até recrutam pessoas que se encaixam com base na intenção original, ou seja, o propósito. Quando você tem um propósito bem fixo, bem firme, bem firmado na rocha, nada vai te abalar. Olha só que legal. Mesmo que o resultado pareça ser o mesmo, os grandes líderes compreendem o valor de fatores que não conseguimos enxergar. Cada instrução que fornecemos, cada linha de ação que estabelecemos, cada resultado que desejamos começa com a mesma coisa, uma decisão. Uma decisão muda tudo. Tony Robbins já falava que decisões mudam destino. Que decisão você está tomando hoje na sua vida? Existe aquela que decide manipular a porta para encaixá-la e atingir o resultado desejado. Existe a que começa de algum lugar diferente. Embora ambas as linhas de ação possam produzir resultados similares no curto prazo, é aquilo que não somos capazes de enxergar que torna o sucesso a longo prazo mais previsível para apenas um deles. Aquele que compreendeu por que as portas precisam se encaixar intencionalmente e não a revelia. Olha só, quando você compreende que tudo na vida que você faz é como se uma pecinha de quebra-cabeça que vai ter um encaixe em alguma coisa. Não ignore tudo que você aprendeu, tudo que você vivenciou hoje em dia.
na sua vida. Porque tudo aquilo que você vivenciou na vida até hoje é uma pecinha de quebra-cabeça. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você errou, é uma pecinha de quebra-cabeça. E uma hora ou outra ela vai se encaixar no momento certo da tua vida. Basta você não desistir. Essa aí terminamos o capítulo 1 de Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Faça um excepcional dia e pensa muito bem nisso que eu te falei. Nesses vários hack mental, nesses vários códigos que a gente tirou aqui. Eu tirei vários códigos aqui. E estou muito feliz disso e já vou começar a aplicar. Faça você também na sua vida. Mude intencionalmente. Não espere que a graça de Deus venha sobre você. Seja você a graça que você espera alcançar na tua vida. Seja você o elemento de graça para a mudança da vida das pessoas. Faça um excepcional dia. E até mais.